Nós vamos começar agora então uma segunda fase do nosso curso. Nós já vimos uma primeira metade, uma primeira fase da vida de Cristo, do estudo sobre a vida de Cristo. Quero compartilhar com você um pouquinho então do que nós veremos agora, a partir de agora, na divisão do nosso curso. Nós já vimos um pouco sobre o mundo em que Jesus nasceu, contexto político, contexto religioso, as festas, a geografia da Palestina, o clima, as distâncias entre as cidades. Agora, nós começaremos a ver então o ministério de Jesus. E nós dividiremos o ministério de Jesus em 8 fases, sendo a primeira delas a obscuridade, a segunda o anonimato, a terceira o início da popularidade, a quarta o auge da popularidade, a quinta o início da oposição, a sexta o auge da oposição, a sétima o seu sacrifício e a última fase a ressurreição e a ascensão de Cristo. Quando nós estudamos então a vida de Jesus Cristo, um termo que aparece no Novo Testamento muito importante se encontra em Gálatas capítulo 4. É este, a plenitude dos tempos. Você já parou para pensar por que Jesus nasceu há 2000 anos atrás, ao invés de ter nascido hoje? Por exemplo, hoje nós temos internet, nós temos a globalização, você consegue falar com pessoas ao redor do mundo todo. Se Jesus estivesse aqui, ele poderia pregar em algum lugar, alguém poderia filmá-lo e todas as pessoas do mundo o veriam realizando seus milagres e também o veriam pregando e ensinando a palavra de Deus. Por que ele teve que nascer há 2000 anos atrás? A Bíblia chama o período em que Jesus veio à Terra de plenitude dos tempos, ou seja, o momento certo da história. Havia nos desígnios de Deus um momento correto, no qual o seu Filho deveria vir pela primeira vez. Gálatas capítulo 4, versículo 4 nos diz: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Essa mesma ideia aparece na pregação de João Batista, quando ele está anunciando a vinda de Jesus. Marcos capítulo 1, versículo 15, ele nos diz: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. O tempo é chegado. O que faz daqueles dias o tempo preciso para a vinda de Jesus? O que fez daqueles dias a plenitude dos tempos, o momento certo da história? Por que vir 2000 anos atrás ao invés de vir hoje? Há alguns fatores nos dias em que Jesus nasceu que nos ajudam a perceber a importância daquele momento. Algumas contribuições dos povos e das épocas que nos mostram o porquê de Jesus ter vindo no tempo certo da história, há 2000 anos atrás. Eu quero compartilhar um pouquinho dessas características e destas contribuições com vocês. Primeiro delas, nós já vimos que Jesus nasceu dentro do Império Romano. A Palestina estava sendo dominada pelos romanos. E o Império Romano traz algumas contribuições para a vinda de Jesus e para a expansão do Evangelho naquela época, há 2000 anos atrás. Dentre elas, vejamos. Primeiro, um senso de unidade da humanidade sobre uma lei universal. Foi a primeira vez na história em que povos de diversas nações, todos eles pertencentes a um mesmo império, estavam sujeitos a uma única lei. Todos os povos que estavam dentro do Império Romano, por mais que tivessem as suas leis antigas, estavam sujeitos à lei universal de todo homem, a lei imposta pelos romanos. Não importava se você vinha da Palestina, se você vinha da Ásia ou se você vinha de Roma. Todos os homens dentro do Império Romano estavam debaixo da mesma lei. Isso é muito importante porque cria na humanidade um senso de que todos nós somos iguais debaixo de uma única lei. E é isso que o cristianismo vem ensinar. Todos os homens são iguais diante da lei de Deus. Isso foi importante para o desenvolvimento do cristianismo no século I. Uma outra contribuição dos romanos foram as ótimas estradas. Estradas essas que foram construídas antes de Jesus Cristo nascer e perduram até os dias de hoje. Se você já visitou a cidade de Roma, você já ouviu falar da Via Ápia, uma estrada construída pelos romanos, com mais de 2000 anos, que existe até os dias de hoje. As estradas dos romanos eram ótimas, possibilitando uma livre movimentação por todo o Império. Os romanos construíram boas estradas ligando todas as regiões do Império à cidade de Roma. Todo e qualquer canto do Império havia alguma estrada que ligava a outra estrada que fazia com que você, no fim da estrada, chegasse a Roma. Uma outra contribuição dos romanos para a plenitude dos tempos
era a chamada Pax Romana, a paz que os romanos trouxeram por todo o Império. Os romanos espalharam o seu exército por todos os cantos do Império, do Oriente ao Ocidente. Em cada uma dessas regiões, eles contratavam homens para que se filiassem ao exército dos romanos. Mas sempre haviam romanos vindo de Roma, que comandavam os exércitos, promovendo assim uma sensação e, de fato, uma grande paz por todo o Império. Você poderia viajar com muita segurança naqueles dias. A possibilidade de você ser assaltado em alguma estrada viajando pelo Império era muito pequena e improvável. Um outro benefício dos romanos para os dias da vinda de Cristo foi o sistema de correios. Há 2000 anos atrás, os romanos já haviam inventado a possibilidade de você escrever uma carta e alguém levá-la para você até outra cidade. Então, isso tudo facilitou não apenas a pregação de Jesus, mas principalmente a propagação da pregação de Jesus por meio dos seus discípulos, a igreja. Mas havia também uma outra sensação que os romanos trouxeram para todo o mundo, que era a insatisfação com as divindades pagãs. Por todo o Império, cada uma das culturas possuía a sua própria divindade. Mas naqueles dias, várias culturas já estavam desanimadas, várias nações estavam desanimadas com as suas divindades, que não foram capazes de protegê-los contra o Império Romano que os escravizava, fazendo com que grande parte das pessoas começassem a abrir mão da religião e buscassem a resposta para as insatisfações da alma em outros lugares, como, por exemplo, na filosofia. Mas nós vamos falar disso daqui a pouco. Essas foram, então, algumas contribuições dos romanos para a plenitude dos tempos, o motivo pelo qual Jesus veio há 2000 anos atrás. Agora, não foram apenas os romanos que contribuíram com a vinda de Jesus, que contribuíram com a plenitude dos tempos. Vale lembrar que, apesar dos romanos terem conquistado os gregos, a cultura grega prevaleceu dentro do Império Romano. Os gregos, então, também trazem alguns benefícios para a vinda do Senhor Jesus há 2000 anos atrás, para a expansão da igreja naquele período. A língua grega era a língua universal dentro do Império. E se você quer transmitir uma mensagem universal, você precisa de uma língua que seja universal. Assim como o inglês é uma língua universal nos dias de hoje, o grego era a língua falada por todo o Império, o que facilitou a comunicação dos apóstolos quando eles saíram pelo mundo divulgando a mensagem da ressurreição, da morte e ressurreição de Jesus. Uma outra contribuição dos gregos era a sua filosofia. 500 anos antes de Jesus nascer, filósofos como Platão, Sócrates, já diziam que o mundo que nós conhecemos é apenas uma sombra de uma realidade espiritual ou invisível muito maior. A vida, como temos aqui, ela é apenas um vislumbre de uma verdadeira vida que está além daquilo que nós podemos ver. E é justamente isso que Jesus vem ensinar, que tudo que existe aqui é uma sombra da realidade maior, que é Ele mesmo e a eternidade ao lado de Deus. Por fim, mas não menos importante, nós precisamos lembrar que Jesus nasceu dentro do Império Romano, que estava ligado com a cultura grega, mas ele nasceu na Palestina. Ele era um judeu. E os judeus também contribuíram de modo muito importante para que Jesus nascesse naquele momento da história, o qual Deus chama de plenitude dos tempos. Vejamos as contribuições dos judeus. Primeiro, o monoteísmo. Todo o império era pagão. Todo o império era politeísta. O único canto do império que insistia na existência de um único Deus eram os judeus, na Palestina. Jesus continuou ensinando isso. Só existe um único Deus verdadeiro. Sim, ele existe em 3 pessoas diferentes, mas é um único Deus. E os judeus ensinavam isso. Um outro benefício, uma outra contribuição dos judeus para a vinda de Cristo há 2000 anos atrás, era a esperança messiânica. Os judeus ensinavam que sim, um dia Deus enviaria alguém, um representante, que traria paz e justiça a todos os homens que o seguissem. E Jesus veio cumprir as promessas do Messias. Um outro benefício, uma outra contribuição dos judeus era o seu sistema ético e moral, o mais puro e elevado de todo o mundo antigo. Não existia nenhum escrito que se comparasse com o Antigo Testamento e as questões impostas por Deus ali. Todas as práticas éticas e morais do Antigo Testamento eram totalmente diferenciadas de tudo que se via no mundo antigo.
E Jesus veio e as cumpriu de modo exemplar, mostrando como ele deveria ser um exemplo a ser seguido. Os judeus também possuíam o Antigo Testamento. Quando Jesus veio, ele usou o Antigo Testamento para mostrar que ele era o Messias prometido ali naquele texto e que ele cumpria em si várias partes do Antigo Testamento. Quando os discípulos e apóstolos saíram pelo mundo pregando e dando início ao que nós chamamos de cristianismo, eles se valeram do Antigo Testamento para interpretar o Novo Testamento, dando assim continuidade do Antigo no Novo. Os judeus também contribuíram muito com as sinagogas. Durante o cativeiro da Babilônia, os judeus que não tinham mais acesso ao templo naquela época, construíram e desenvolveram um sistema de sinagogas, que eram casas que se abriam para que os judeus pudessem ir até lá e conversar sobre Deus, orar, cantar, ter as suas reuniões religiosas. Nos dias de Jesus, nos dias do Novo Testamento, quase 500 anos depois do cativeiro da Babilônia, as sinagogas já haviam se espalhado por todo o Império. E por todo o Império Romano você tinha casa de judeus, casas de oração dos judeus, onde você poderia ir, ler pedaços do Antigo Testamento, discutir sobre religião e falar sobre Deus. Quando Jesus veio, ele ia, pregava nas sinagogas, mas mais do que ele, os seus discípulos, quando começaram a expandir o Evangelho por todo o Império Romano, usavam as sinagogas para pregar a palavra de Deus. Paulo constantemente ia até as sinagogas, você pode ver muito isso no livro de Atos, de cidade em cidade. Paulo ia até as sinagogas dos judeus para pregar ali sobre o Messias que havia chegado e tudo que Jesus cumpriu no Antigo Testamento. E por fim, mas não menos importante, uma última contribuição dos judeus para que Jesus viesse há 2000 anos atrás e não hoje, era o templo em Jerusalém. Daniel, capítulo 9, nos diz que o Messias viria antes que o templo fosse destruído. Ou seja, Jesus precisava vir até o ano 70, porque no ano 70, como nós já vimos, o templo e a cidade de Jerusalém foram destruídos pelo imperador Tito. Jesus, então, o Messias, precisaria nascer antes que o templo fosse destruído. Por isso, Jesus veio há 2000 anos atrás, para que ele pudesse entrar no templo, para que ele pudesse ser julgado no templo, para que ele pudesse pregar no templo, para que as profecias do Antigo Testamento se cumprissem. Para que as profecias do Antigo Testamento se cumprissem. Estes são alguns motivos, então, que nós entendemos a importância de Jesus ter vindo há 2000 anos atrás, para que, por meio de tudo aquilo que ele fez, de tudo aquilo que ele cumpriu, os seus discípulos pudessem percorrer o mundo, levando a mensagem do Evangelho numa língua universal a homens sem esperança, que clamavam pela chegada de um rei, que clamavam pela chegada de um Salvador. Jesus Cristo, o nosso Senhor, é este Salvador. Essa foi, então, a nossa compreensão do porquê Jesus não veio hoje, nos dias do século XXI, mas sim há 2000 anos atrás. Na sequência, nós vamos ver um pouquinho, então, da vida e ministério de Jesus, divididos naquelas várias fases que veremos detalhadamente.